página 76, questão 5 e 6. Bora dar uma olhada aí, por favor. Questão 5, ele dá alguma substância aqui. Deixa eu anotar essa substância. Já copiei aqui, fica mais fácil agora. Ele fala assim, questão 5, da página 76 dos livros Berkeley. Ele fala o seguinte aqui. Considere as seguintes propriedades de 3 substâncias líquidas. Nós temos hexano, que tem densidade 0,659 gramas por ml. Densidade é gramas por ml aqui. O tetracloreto de carbono, que é 1,595, e a água tem 0,998, praticamente 1. Esse insolubilidade aqui é solubilidade em água, tá? O hexano e o tetracloreto de carbono, o hexano e o tetracloreto de carbono, eles são insolúveis em água, e a água, bom, logicamente ela é solúvel. Ele fala o seguinte, vamos lá responder essas questões. Letra A. Letra A. Ele fala o seguinte. Misturando-se volumes iguais de hexano, tetracloreto de carbono e água, será obtido que sistema? Olha, não esquece que é uma resposta bem simples. Semelhantes, de modo geral, dissolvem semelhantes. Tetracloreto de carbono e hexano, eles são semelhantes entre si, porque são derivados de certa forma, derivados um do outro, né? E pelo fato de eles serem insolúveis em água, significa, portanto, que eles são solúveis entre si. De novo, se uma substância é insolúvel em água e uma substância A é insolúvel em água e uma substância B também é insolúvel em água, muito provavelmente a substância A e B vão ser solúveis entre si. Ficou claro aqui a ideia? Isso aqui é bem simples mesmo. Se bem que tem uma diferença significativa de densidade aí. A resposta aqui, a mais fácil é essa. Tudo bem? Vamos lá, vamos pegar aqui. O que vai acontecer aqui, senhores? Mas isso é só uma curiosidade que eu falei, tá bom? Vamos imaginar aqui um recipiente. Eu vou colocar o primeiro líquido, vamos lá? O líquido que fica embaixo, Giovana, é o líquido de maior densidade, tudo bem? Quem é o líquido de maior densidade? É o tetracloreto de carbono. O tetracloreto vai para onde? Vai aqui para baixo, tá bom? Vou desenhar aqui, tá bom. Tá aqui o tetracloreto. Ficou claro aqui? Esse aqui vai ser o quem? Esse cara aqui vai ser o tetracloreto. Por que o tetracloreto vai ser aqui? Porque ele é o mais denso de todos. Já, quem é o próximo? Menos denso. Vai ser quem? A água. A água vai ficar por aqui, tá bom? A água vai ser esse verde aqui, tá? Então esse aqui vai ser quem? A água. Por quê? Porque a água tem uma densidade intermediária. E finalmente vai ficar quem agora aqui? Vai ficar o hexano. O hexano, por ter a densidade mais baixa de todo, ele fica no ponto mais elevado. Ficou claro aqui a ideia? Esse cara aqui vai ser o hexano. Portanto, esse sistema, meninas, meus queridos amigos, ele é o quê? Monofásico, bifásico, trifásico? Trifásico, porque ele tem 3 fases bem definidas. Ficou claro aqui? Vamos lá, vamos examinar letra por letra para verificar quem está certo, quem está errado. Observe, meninos, que eu não li as questões. Ele falou apenas, misturou. Aí eu misturo na minha mente, desenho, coloco. Aí sim eu vou analisar a resposta, se é verdadeira ou falsa, tá bom? Letra A, o que ele fala? Ele fala que o sistema é monofásico. Falso, safado. Letra B, ele é bifásico. Coisa de bi, né? É meio esquisito, né? Mentira, de novo. Ele não é falso. Perdão, ele não é bifásico. Ele é trifásico. Tudo bem? Letra C. Ele é bifásico, na qual a fase sobrenadante, só por curiosidade, sobrenadante é o cara que fica em cima, tá bom? Sobrenadante é o tetracloreto de carbono. Impossível de qualquer maneira, porque o tetracloreto de carbono é o mais pesado, de maior densidade, portanto ele tem que ficar necessariamente no fundo. Tudo bem? Letra C. Perdão, é falso também, letra C. Letra D. O sistema ele é trifásico, na qual a fase intermediária, o que está no meio, né, é o tetracloreto de carbono. Olha, ele realmente é trifásico, mas a fase intermediária, que é a fase que está no meio, quem é? Oi? Não, já vou chegar lá. Letra D. Na fase intermediária do tetracloreto de carbono. Ok.
mas ele diz que a fase intermediária é o teto cloreto de carbono. Mentira. Se existir um sistema trifásico, a fase intermediária vai ser a água, tudo bem? Por causa da densidade intermediária. Letra E, bifásico ou trifásico. Olha, isso aqui é verdadeiro, menino. Sabe por quê? Porque eu falei anteriormente que o hexano e o teto cloreto de carbono são insolúveis em água. Portanto, eles podem ser solúveis entre si. Ficou claro aqui a ideia? Não é uma regra. E eu vou te dar um exemplo prático disso. Portanto, na letra E ele fala bem assim: o sistema pode ser bifásico ou trifásico, dependendo da ordem de colocação da substância durante a preparação da mistura. Sim, isso é verdade. Essa aqui é verdadeira. Henrique, eu não entendi direito. Dá um exemplo disso. Vocês, uma das meninas aqui, já pegaram aqueles cremes nojentos, aqueles óleos nojentos de várias fases? Não é que dá uma sacudida assim, parece que fica uma coisa só, né? Depois vai separando, porque são líquidos de densidades diferentes. São líquidos, de certa forma, solúveis entre si. Mas que por causa da diferença de densidade, quando você deixa em repouso, acaba se acomodando. É o que está feito aqui. Se eu misturar esses dois, se eu misturar esse sistema de 3 fases aqui, vai acabar misturando as 2 fases que eu falo da hexano e tetracloreto de carbono e vai formar um sistema bifásico. Mas, se eu deixar em repouso, eles vão acabar separando para as 3 fases novamente. Ficou claro o que eu falei? Sim ou não? Isso não é química, isso é lógica. Alguma dúvida aqui? Vamos brincar. Próxima questão. Eles tendem a misturar entre si. Mas, se você deixar a mistura em repouso, por causa da diferença extrema de densidade entre esses dois caras, eles vão acabar se separando de novo. Tudo bem? É como se você tentasse pegar uma moça numa festa. Você pode até ficar com a menina, mas no outro dia ela não quer nem falar contigo, né? É a mesma coisa desses dois. Às vezes eles ficam juntos, né? Mas eles querem ficar longe um do outro. Pelo menos a menina de ti. Tu entendeu a ideia? Vamos lá, outro exercício agora. Questão 6. Bom, continuando aqui, meus queridos amigos, vamos ver a questão 6. Questão 6 da página 76, tá bom? Ele fala o seguinte aqui. Com o objetivo de reduzir a emissão de poluentes pelos veículos automotivos, foi definido por medida provisória do governo federal um aumento de 22% para 24% do álcool anidro na gasolina. Para determinar o teor de álcool em uma amostra de gasolina, utilize o seguinte procedimento. Primeiro passo. Mistura-se 50 ml de gasolina com 50 ml de água. Agite-se a mistura. Acompanhe com ele aqui. Agite-se a mistura. E todo o álcool passa para a fase aquosa. Letra C. Após a formação de 2 fases, mede-se o volume da fase aquosa. Considere que a adição de volume V1 de água a um volume V2 de etanol produz uma mistura de volume total V. No procedimento citado, qual deve ser o volume da fase aquosa para ficar comprovado que a gasolina testada está de acordo com a referida medida provisória? É porque a gasolina que a gente compra é misturada com um pouco de álcool. E segundo a lei, tem que ser uma mistura de no máximo 24%. O que a gente tem que entender, senhores, é que o álcool ele consegue se misturar com a gasolina, tranquilo. Mas quando você coloca água, o álcool mistura-se melhor com a água, ele se solubiliza melhor na água. Então, isso é uma reação muito linda, na verdade. Porque quando tu joga água na gasolina, todo álcool é sugado para a água. É interessante esse fenômeno. Tudo bem. Então, obviamente, você sabe que a água... Deixa eu desenhar isso daqui para vocês. Você tem aqui o recipiente, né? Você tem o recipiente. Aí você coloca aqui a gasolina. A gasolina, 50 ml de gasolina, né? Você vai colocar. A gasolina tem essa cor meio amarelada, assim. Pronto, aqui. Aí você coloca a água em cima. Essa água aqui eu coloquei azul, né? Só para exemplificar, mas sabe que a água é incolor, né? O que acontece, meninos, é que quando você... Depois de agitar a mistura, você vai perceber que a parte amarela relativa à gasolina vai diminuir de volume. Entendido? E a parte incolor, entre aspas, né? A parte incolor relativa à água, ela vai aumentar o volume dela. Ficou claro?
Esse aumento, essa quantidade que aumenta aqui de um ponto para outro, na verdade, esse volume que foi aumentado vai ser o volume de álcool, tudo bem? Que anteriormente estava na gasolina. Mas como é que eu vou saber, Henrique, se está tudo ok ou não? Bom, ele falou. Ele falou que é 24% de volume por volume. Qual era o volume de gasolina que eu tinha? 50 ml de gasosa, não é isso? Em 50 ml de gasosa, a minha amostra completa, que equivale a quanto? Equivale a 100%. Ele falou que 24% disso é de quê? De álcool, que equivale a quanto? X. X vai ser igual a 50 multiplicado por 24 dividido por 100. Isso aqui vai dar quanto, hein? Vai dar 50 multiplicado por 24 dividido por 100. Isso aqui vai ser igual a 12 ml. Ou seja, em 50 ml de gasolina, se der tudo certo, eu tenho que ter quantos ml de álcool? 12 ml. Então, eu não disse que o volume final não vai ser o volume de água mais o volume de álcool que tem dentro da gasolina? Portanto, qual deve ser o volume final da mistura? Eu misturei com 50 ml de água, mais o volume de álcool que vai acabar sequestrando, entendeste? O volume de álcool ele vai pular para cá. Ele vai pular para a água. Então, vai ser esse aumento desse volume aqui se refere à quantidade de álcool, que tem que ser quanto se der tudo certo? Tem que ser um volume de 62 ml. Então, qual seria a resposta certa nesse caso? Letra D. De novo, pessoal, aumentou o volume da parte incolor, porque a água ela sequestra o álcool que está na gasolina. Então, aumenta o volume. O quanto deve aumentar? 12 ml, só que no caso tem que ser o volume final de 62. Qualquer coisa acima disso significa gasolina adulterada. Ficou claro? É teste de proveito. Hoje em dia ele é utilizado, mas tem muitas maneiras de burlar esse teste. Existem substâncias químicas que funcionam como álcool, que são muito baratos, que podem ser adicionados à gasolina. Hoje em dia se faz análise química mesmo. Isso aqui é um processo físico bem simples. Próxima questão.